Oi, gente, voltei para a gente dar continuação aqui ao nosso tapete. Esta é a última parte do tapete. Eu já fiz aqui a quantidade de carreira suficiente para a formação da base do corpo do meu tapete. Eu falei para fazer até a carreira de número 12. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E até essa carreira nos nossos aumentos aqui, a gente finaliza ficando com 15 pontos em cada motivo desse. Confere o seu aí se tá certinho, que agora a gente já vai partir para penúltima carreira. Penúltima carreira não, a última carreira da parte que define o corpo do tapete. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu já dei o nome desse tapete. Ele não tinha nome, mas eu resolvi colocar o nome desse tapete, tapete mágico. Porque ele é muito bom de fazer. É como se fosse assim, ó, em um passe de mágica. E você, quando vê, já concluiu aí o seu tapete. É rápido mesmo. Quando você for fazer aí, se você tiver interesse em fazer, né? Você vai fazer, primeiro você vai sentir dificuldade, sim, com certeza, porque a parte mais demorada é essa aqui, ó. Eu ia até colocar tapete elos, mas eu resolvi não colocar, porque se tornam uns elozinhos também, mas é tapete mágico. E aí, quando você fizer o primeiro, você vai entender como é que é feito, e aí você vai ter sucesso aí na sua confecção, que vai ser mais rápido os próximos. E aí, agora eu vou fazer a última carreira, que é aquela carreira de pontos cheios em volta, para dar uma estrutura melhor para o nosso tapete. E aqui, neste tamanho, com essas 12 carreiras feitas, 12 carreiras contando daqui, né? Não é daqui do miolo. Com o miolo fica 12, 13, 14. 14 carreiras ele já tem, contando já com o início, que é a base. E daí, querendo parar por aqui e fazer algum ponto de acabamento em volta desse tapete, para você não precisar fazer outros bicos, já dá para fazer, porque ele, com essa quantidade de carreiras aqui que eu fiz, ele já tá com 60 centímetros. E a largura que tá um pouquinho menor, tá com 35, mas não deixa de ser um tapete bom para usar em uma porta também, ó. Você tem a opção de fazer um bico mais elaborado ou não fazer. Caso queira fazer uma carreira toda de pontos fechados, como a gente vai fazer agora, e depois voltar fazendo ponto tombadinho, ou uma carreirinha de ponto leque, você vai fazer e vai dar certo. E aí fica um tapete com um tamanho razoável, mas grande também, porque 60 centímetros de comprimento já é um tamanho de tapete, e 35 também se torna um tamanho de tapete. Agora eu vou posicionar o meu fio aqui no chão pra gente dar continuação, e espero que vocês estejam gostando e entendendo. Vou fazer o meu tapete continuando aqui com a minha agulha da Círculo 3,5. É uma agulha que eu gosto. Eu tenho as minhas preferidas e tenho as minhas não preferidas, né? Mas todas me auxiliam, me ajudam na hora da minha confecção, dependendo da necessidade. Tem umas que eu comprei recente da China e estão me servindo muito na parte de confecção de vestuário. Bom, aqui agora é uma parte que a gente vai fazer pontos fechados, não tem muito segredo, não tem muito o que eu falar aqui pra vocês. Como vocês viram, né, eu vim fechando a minha carreira aqui, nenhum motivo da parte oval desde o início, né? Então, ele fica com essa abertura aqui, essa falhazinha aqui no ponto, mas isso aqui é normal. Depois de pronto, quase não se percebe isso. E aqui do outro lado também tem uma nervurinha, porque eu escolhi fazer o aumento no penúltimo. Mas caso queira fazer no último ponto, como é de costume fazermos, segue em frente. Aqui agora eu vou subir, já fechei a minha carreira, né? Do mesmo modo que eu vinha fechando aqui.
E agora eu vou subir 2 correntinhas. Nessa parte oval, aonde a gente trabalhou com 2 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos dentro dessas correntinhas. E no nosso motivo já pronto aqui, da parte oval, não vamos colocar mais aumento. Agora a gente segue fazendo ponto sobre ponto nesses motivos. E quando chegar aqui, que é a parte lateral do tapete, que a gente trabalhou só uma correntinha, vamos trabalhar da mesma forma. Só que não vamos colocar aumento de 2 pontos nessa correntinha aqui, nesse espaço de uma correntinha, a gente vai colocar só um ponto. Então, eu vou seguir fazendo aqui o meu ponto sobre ponto. Eu gostei muito de fazer esse tapete, foi uma coisa que foi vindo assim na minha mente, eu pegando, né, os pontos disponíveis do crochê, até de outros tapete mesmo, a gente forma uma nova peça, faz uma nova criação. Eu sempre reforço que eu não sou professora de ensinar, não sou professora de crochê, só que eu me sinto à vontade para criar algumas coisas e vou aqui forçando a minha mente com a ajuda do nosso Pai Celestial, Criador Jesus Cristo, eu consigo ter o discernimento de fazer as minhas criações, as minhas adaptações, e com isso sai uma peça e eu fico muito feliz com isso, e sempre que posso venho e compartilho, porque se dá certo para um, vai dar para todos. Então você só vai precisar fazer adaptação conforme o seu ponto ou a sua agulha, o seu fio, e o crochê é isso. Aqui para mim pode dar tudo certo, para você pode não dar alguma coisa, porque faz parte do trabalho manual, né? Aí eu não sou professora de crochê, mas eu me atrevo a criar e vim aqui ensinar, mesmo recebendo algumas críticas, eu não ligo. Estou aqui para mostrar o meu trabalho e despertar esse lado de criadora. Despertei o gosto por gravar passo a passo. Não é sempre que eu posso gravar, não é sempre que está disponível um momento para mim, mas sempre que eu posso, eu venho gravar alguma coisa. E aí, ó, já finalizei aqui os pontos sobre ponto. Agora eu venho aqui para o espaço da correntinha e vou fazer um ponto alto. Esse fio, desde o início, ele tá complicado para mim confeccionar a peça com ele, porque ele tá desfiando. Em algum momento aqui ele estava bem torcido, agora já voltou a ficar solto de novo os fios, e na hora de laçar dá trabalho aqui. E essa agulha ela tem um gancho, uma ponta bem afiadinha, aí ela enrosca às vezes no fio que tá solto. E é isso, ó. Você vai fazer o contorno do tapete todo em pontos altos, e nessa parte lateral, se você fez com uma correntinha, você vai colocar correntinha aqui, e nos grupinhos de 3 pontos altos, você vai colocar um ponto alto em cada ponto. Quando chegar na parte oval, a gente tem os espaços de 2 correntinhas, é onde você vai colocar 2 pontos, e nos motivos aqui, você não bota aumento mais não, você faz um ponto aqui, um aqui, um aqui, e segue fazendo ponto sobre ponto. Eu vou adiantar os meus e já volto para a próxima carreira do bico. Bom, pessoal, voltei, já estou aqui com a minha carreira de pontos fechados por toda a volta do tapete concluída. Agora eu vou fechar a carreira para começar a primeira carreira do bico. O bico tem 3 carreiras. Então, a base aqui onde eu gravo é no improviso, não dá para mostrar o tapete todo, mas olha só, tá todo contornado com pontos altos por toda a volta.
Lembrando que nas partes oval aqui, tanto de um lado como o outro, temos 1, 2, 3, 4 espaços com 2 correntinhas, então é nessas 2 correntinhas que a gente faz 2 pontos altos. Nas demais partes do tapete é um ponto alto para cada ponto. Então, feito isso, deixa eu dar uma enroladinha aqui no meu tapete, para virar ele para cá, pra gente fechar a carreira. Já fiz aqui o meu último ponto, agora eu vou fechar a minha carreira. Aqui eu subi com 2 correntinhas, então eu vou puxar o meu ponto para cá e vou entrar nessa corrente aqui. Vou continuar fechando do mesmo jeito que eu vinha fazendo. Feito isso, eu volto novamente aqui nessa outra correntinha e vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Feito este ponto baixo, eu vou subir aqui 1, 2 correntinhas, que é meu ponto alto. Agora eu vou fazer mais 2, que é o que eu preciso para separar aqui um ponto do outro, já que aqui eu vou trabalhar agora um ponto V. Laço, volto aqui dentro, introduzo a agulha, puxo meu fio de trás para frente e faço um ponto alto. Aí eu já tenho aqui um ponto V formado. Nessa parte oval a gente vai trabalhar, toda a volta vai ser feito a mesma coisa, porém na parte oval eu vou pular só 2 correntinhas de base, 2 pontos altos de base, quer dizer, aqui eu vou pular 1, 2 e vou vir nesse daqui, vou fazer ponto alto aqui, ponto alto aqui, ponto alto aqui, 3 pontos altos seguidos, 2 correntinhas já foram feitas, pulo 2 pontos aqui, laço meu fio e faço aqui, ó, um ponto alto e mais um ponto alto, mais um ponto alto, fiquei com 3. Vou fazer mais 2 correntinhas e vou pular 2 pontos altos, 1, 2, venho neste daqui, no terceiro, e faço o ponto V. O decorrer de toda a carreira vai ser assim. Fiz 2 correntinhas, já volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto, ficando desse jeito. Vai ficar um ponto V, 2 correntes, pula 2 pontos, faz 3 pontos, ponto para cada ponto. De novo, repete 2 correntinhas, pula 2, no terceiro faz o ponto V. Eu vou fazer aqui até se aproximar da parte lateral e já volto. Ó, gente, eu já vou chegar aqui na lateral do tapete. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem, ó. Iniciei aqui, que foi aonde eu vinha fechando a minha carreira. E aí, eu já fiz esses daqui, e agora eu vou passar para a parte lateral. Até aqui, nesse último ponto V, eu vou pular só 2 pontos. Aqui, eu ainda pulo 2 pontos. E aí, vai bater certo aqui nesse ponto, 3 pontos altos, ficando na mesma direção da parte lateral. Vou fazer aqui. E já volto aqui pra gente dar continuação, mas não vou pausar, porque na parte lateral eu vou precisar pular mais correntinhas, mais pontos altos. Então, pulo 1, 2, venho aqui e faço o ponto alto, mais um ponto alto, e mais um ponto alto. No decorrer da confecção dessa parte lateral, nem sempre vai bater certo assim, mas o importante é que bata certo nessa hora aqui, dos 2 lados do motivo oval, que é pra ficar mais bonito.
Mas isso aqui não fui eu que, que escolhi ser assim. Foi fazendo e desmanchando e cheguei nesse resultado que no final bateu tudo certo e para mim foi gratificante. Agora, partindo daqui em diante, eu vou pular 3 correntinhas, mas vou continuar com 2 correntes de separação. 2 correntes, laço o fio, pulo 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer o ponto V. Ponto V de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Eu vou seguir fazendo aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, é para bater certo também, finalizar aqui nessa última parte aqui dessa lateral, com 3 pontos altos aqui também. Já volto. Então, minha gente, eu vim mostrar para vocês como é que vai ficar o nosso tapete, como é que tá ficando. E quero dizer para vocês que eu errei, mas eu não vim mostrar para vocês, mas vou falar para vocês onde foi que eu errei, porque é aquele negócio, por mais que a gente preste atenção, a gente erra. Falei na parte anterior a esta, que na parte do motivo oval, a gente vai estar pulando 2 correntinhas até chegar aqui, né? Tanto de um lado como do outro. Quando chegar aqui, para passar para a parte lateral, a gente ainda pula 2 pontos. Aí, depois disso, a gente vai partir aqui para a parte lateral, a gente vai pular 3 pontos. Na hora de mostrar para vocês onde era que eu ia pular 3 pontos, eu contei 2 e fiz aqui no terceiro, tá vendo? Tá até meio fundinho aqui, porque eu desmanchei, voltei e corrigi. Aí, quando eu tava chegando aqui no final, para finalizar com 3 pontos altos aqui também, não deu certo. Aí, eu voltei conferindo os pontos e percebi que não só aqui, nesse início, mas como em outra parte aqui, eu também pulei só 2. Então, acontece. É muito bom a gente fazer e já ir conferindo para não ter que tá desmanchando, né? Então, agora eu vou dar aqui continuação. Já corrigi aqui o meu erro e vim mostrar para vocês para que sirva de alerta também. Então, aqui eu tenho 6 pontos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preciso pular 3, vou fazer em 3. Já fiz minhas 2 correntinhas. Aqui eu pulo os 3 e venho aqui no último motivo aqui da parte lateral e vai se encaixar direitinho aqui os 3 pontos altos também. Nos dois lados do tapete tem que ficar igual. Aqui tem que finalizar desse jeito, tanto no início como no final, de um lado a outro, e na outra parte também. Aí, a partir daqui, agora, eu já vou pular só 2 pontos. 2 correntinhas sempre, pula 2 e recomeça. Aqui agora é fazer o ponto V. Vai fazendo os seus aí e conferindo para ver se tá certinho. Voltando aqui a lembrar, pra gente não esquecer. Aqui tá minha parte oval, aqui tá minha parte oval. Então, aqui a minha lateral, nesses daqui, os pontos tem que se encaixar nessa carreira de bico, tanto de um lado como do outro. Eu vou fazer toda a volta do meu tapete e volto para a próxima parte. Não esquece de que na parte lateral você vai precisar pular 3 pontos. Vai manter esses pontos, esse ponto e as 2 correntinhas. E na parte oval você pula 2 correntes. Até aqui e até aqui. Bom, pessoal, voltei para mostrar para vocês mais uma vez, para não ficar dúvida e fique bem, para que fique bem explicado, bem entendido aí, ó. Já tô aqui saindo dessa parte oval, já vou entrar na outra lateral do tapete e novamente tá me sobrando aqui, ó, 1, 2. Preciso pular esses 2 e fazer os meus pontos altos aqui para que fique em cima desse motivo da parte lateral. Então, já fiz minhas 2 correntinhas, vou pular os meus 2 pontos e venho repetir os pontos altos, que são 3 pontos altos em cima dos 3 pontos altos que
se refere a essa parte lateral aqui do tapete. E a partir de agora, a gente segue novamente pulando 3 pontos e dando seguimento à mesma formação de confecção, que é um ponto V e esse ponto separado por 2 correntes, sempre conferindo para ver se tá fazendo os pontos aí certinho, que às vezes a gente pode esquecer. O crochê, ele é mágico mesmo, e ele passa a perna em nós, uma mosca aqui se aparecendo. E aí, já aconteceu comigo no outro que eu tava fazendo, de eu terminar de repetir, de fazer esse ponto, fazer as correntinhas e pular os pontos e repetir o mesmo ponto. E tive que desmanchar depois, já vindo com a próxima carreira de bico. Não sei se com vocês acontece isso, né? Mas comigo geralmente acontece, parece que é já para mim desmanchar mesmo e corrigir. Então assim eu vou seguir agora repetindo a formação de pontos, mas pulando 3 pontos daqui da parte de pontos cheios. E quando chegar aqui na outra parte, no último motivo da parte oval, também temos que ficar com 3 pontos aqui. Vou continuar fazendo esses e já volto. Então, vamos conferir aqui mais uma finalização dessa parte lateral. Novamente, estou aqui com 6 pontos. Repito minhas 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e vou vir aqui e vou repetir os meus pontos altos em cima desse outro motivo, desse último motivo da parte oval. Nessa parte lateral, alguns vai ficar dessa mesma formação, ponto sobre ponto. Cadê esse daqui? Ficou, ó. Não é todos que vai ficar, mas isso não é uma necessidade. Então, nessa parte lateral, o meu ficou com um aqui no início, outro no meio e outro no final. E isso é ótimo porque quer dizer que o meu tapete vai dar tudo certo na finalização do bico. Aqui eu já vou trabalhar a parte final dessa outra parte oval. Então, aqui eu pulo 1, 2 e recomeço os meus pontos. Aí eu vou pausar novamente o vídeo, vou terminar de fazer esses que falta e volto pra gente iniciar a segunda parte. Eita, balançou aí. A segunda parte. Ainda falta essa quantidade aqui. Vou fazer até chegar aqui, que é onde eu iniciei. Gente, voltei pra gente dar continuação aqui. Já estou para fechar aqui a minha primeira carreira do bico. E até aqui, graças a Deus, tudo dando certo. Aqui eu estou com meus 6 pontos restantes, onde eu preciso pular 2 e fazer 3, e sobra 2 aqui para mim fechar a carreira. Aí você fazendo do jeito que eu tô ensinando aqui, você vai fazer o seu e vai dar tudo certo também. E ao finalizar, você conta todos os motivos que foram feitos nessa carreira, porque você precisa ficar com 30 pontos V e 29 pontos de bloquinhos, desses daqui de 3 pontos. Agora eu vou fazer aqui a minha última carreira, o fechamento do meu último ponto aqui dessa carreira. Eu não posso afirmar para vocês se outros tamanhos de tapete o bico vai bater certinho assim como esse, porque eu ainda não fiz. Preciso fazer depois para ver se vai precisar adaptar ou se vai dar tudo certo assim como deu neste, né? Então, aqui, como na parte oval a gente pula só 2 pontos, vou pular meus 2 pontos e vou trabalhar os meus últimos pontos. Na verdade, eu contei errado, né? É para sobrar, é para ficar aqui 30 e 30. Porque eu contei até aqui e esqueci esse. Aí, os pontos V deu 30 pontos, espaços. E esse daqui eu contei até aqui, mas ainda não tinha feito esse.
Então, por isso eu chamo de tapete mágico, porque até aqui tá dando tudo certo, assim como foi no primeiro, né? Aqui, ó, tenho 2 pontos para pular. Faço minhas 2 correntinhas e venho, procuro aqui a minha terceira corrente, vou entrar nela e vou puxar esse fio para cá. E agora eu já vou iniciar a próxima carreira do bico. Deixa eu ir lá olhar no outro tapete. Pronto, voltei. Só repetindo, conte seus motivos para dar tudo certo. Vai ficar com 30 ponto V e 30 grupo de pontos altos, bloquinhos. Agora eu vou passar aqui para dentro do ponto V e vou fazer aqui 5 pontos altos. Puxei o meu fio aqui com um ponto baixíssimo e vou subir aqui. Vou subir só 2 correntinhas, que pra mim no final isso daqui fica bom. Mas eu tô achando que elas estão pequenas, eu vou colocar mais uma um pouquinho apertada. Então, agora eu vou fazer aqui 4 pontos altos para ficar com 5, contando com as correntinhas que eu subi. Para cada ponto V, você vai fazer 5 pontos altos. Já vou adiantar aqui, porque eu vou pausar. E você vai continuar e eu continuar também daqui. Depois a gente se encontra para a próxima carreira. Confere. 1, 2, 3, 4, 5. Faça 2 correntes. Vem aqui no ponto do grupinho de 3 pontos altos. Entra aqui no ponto do meio e faz um ponto baixo. Terminou de fazer o ponto baixo, faça 2 correntes e volte para o ponto V e recomece a fazer 5 pontos altos. Vai ser isso no decorrer de toda a carreira até chegar aqui no primeiro que a gente fez para fechar e iniciar a próxima carreira. Se o espaço estiver apertado, dá uma puxadinha nos pontos. E vamos completar os pontos. Se você quiser testar outros bicos nesse tapete, fique à vontade. Eu tô ensinando aqui como eu fiz o primeiro, então ainda não posso dizer qual bico dá certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes. Vem para o bloquinho de pontos altos no ponto do meio, entra e faz ponto baixo. E é isso, vai ficando desse jeito. Toda a volta vai ser feito isso. Quando for para chegar aqui, eu volto pra gente fazer a próxima e última carreira. Aguarde que eu já volto. Oi, gente, voltei pra gente dar continuação ao nosso tapete lindo e maravilhoso, tapete mágico, né? Como se um toque de mágica assim, ele ficasse pronto, só que não. Ele é mágico porque tudo aqui nele se encaixa direitinho do jeito que eu elaborei, né? Então, não houve necessidade de adaptação e por isso eu resolvi colocar esse nome. E ele já está assim, ó, com toda a volta preenchida com aquela carreira que eu falei, ensinei, mostrei na parte anterior a esta. Agora a gente vai concluir aqui a última carreira do bico desse tapete. Ele já tá um tapete bem grande. Eu vou dar uma enroladinha nele aqui para facilitar para mim, para que eu traga essa parte aqui que é a que eu estou trabalhando para frente. E agora eu vou estar fechando aqui a minha carreira, né? Já concluí todos os pontos que eu precisava, né? Preenchi os pontos V com 5 pontos altos. Fui separando eles com 2 correntinhas e prendendo aqui com ponto baixo. No decorrer de toda a carreira foi feito isso. Agora eu vou finalizar aqui os últimos pontos dessa carreira para partirmos para a próxima. Aqui eu subi 3 correntinhas, então eu vou ter que entrar nessa aqui, ó. Aí eu vou entrar nela aqui, puxando o fio por uma alcinha da correntinha. Quero dizer para vocês que quem for fazer esse tapete, tiver o seu jeito de fechar a carreira,
fique à vontade, eu tô mostrando o jeito que eu faço. Não há necessariamente você fazer tudo como eu tô fazendo aqui, o fechamento de carreira. Isso não é obrigatório, você pode fazer conforme seja melhor para você, do jeito que você está acostumado a fazer. E fique à vontade para executar o seu tapete. Ó, eu prendi aqui com um ponto baixo, fiz 2 correntinhas, subi 2 correntinhas porque é o meu ponto alto. Agora eu vou fazer mais 3 correntinhas, que é para formação de um picô. Vamos trabalhar agora picôzinhos neste tapete para ficar mais charmoso. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui, que eu acho que eu fiz algo errado, né? Fui conversando e não prestei atenção. O bendito do fio continua frouxo. Deixa eu ver se eu entrei na correntinha certa. Entrei, porém eu fiz... Foi pegar os fios aqui embolados e acho que eu tava fazendo laçada de ponto alto. Vou desmanchar aqui e refazer, porque senão não vai ajudar. Fazer essa outra correntinha. Aí eu vou vir aqui agora na terceira correntinha, né? E vou fazer o ponto picô, que é puxar com ponto baixo. Foi nessa hora que eu me perdi. E aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer também um ponto alto. E vou subir as 3 correntinhas e vou fazer também picô. Aqui agora eu gosto de pegar meu picô e fazer ele por aqui, ó. Pegar a laçadinha da onde eu subi as correntes e a laçada do ponto alto. Aí eu puxo por aqui. Eu não gosto muito de fazer aquele picô que pega por dentro do ponto, pra mim ele fica solto. Gosto de fazer esse. Então, lembrando que aqui, nesses grupinhos de 5 pontos altos, onde a gente tem aqui dentro do ponto V, eu vou trabalhar um ponto alto aqui, outro aqui. E nesse ponto do meio eu vou trabalhar 2 pontos altos, desse jeito. Vou entrar aqui nele e já vou fazer o primeiro ponto. Finalizei o primeiro ponto, subo minhas 3 correntinhas para fazer o meu picô. Pego nessa laçadinha e nessa daqui, fico com essas 2 alcinhas aqui, puxo o fio, passo por dentro delas e fecho com um ponto baixíssimo, formando o picô. Aí eu torno a laçar o meu fio e venho aqui dentro do mesmo lugar e faço outra repetição dessa, que é um ponto alto, subo as 3 correntinhas, volto a fazer o picô, prendo com ponto baixo e agora tenho 2 pontos aqui sobrando. Vou laçar o fio, vou entrar nesse próximo, vou fazer a repetição de um ponto alto, vou subir aqui as 3 correntes, pego essa laçadinha, pego essa, passo o fio por dentro e fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. Deixa eu ver com quantos picô eu estou, que esse tapete ele vai ficar com 5 picô. 1, 2, 3, 4, 5. Esse último aqui a gente não faz picô. Laça o fio, entra nele e faz o ponto alto. Ao finalizar esse ponto alto, eu vou fazer... Você pode fazer 1 ou 2 correntinhas. No outro eu fiz 1, nesse daqui eu vou fazer 2, porque eu tô sentindo esse fio aqui mais fino que o outro. Então, eu vou entrar aqui nesse ponto e vou fazer ou um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Eu vou fazer ponto baixíssimo. Vou entrar bem aqui e vou puxar e vou prender aqui assim com ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas e volto a repetir aqui dentro os pontos altos e as 3 correntinhas já tá formando o picô. E o fio continua enroscando aqui
na hora de passar a agulha. Venho pro próximo, repito um ponto alto, subo minhas 3 correntinhas, passei por dentro da laçada o fio, fechei com um ponto baixíssimo, trabalhei ponto aqui, temos 2 pontos trabalhados, tá sobrando 3, nesse daqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto, para ficar 2 pontos juntos, mas os picô. Aproveitando o silêncio para adiantar aqui esse tapete. E ele é rápido de fazer mesmo. Depois eu vou providenciar uma tampa de vaso para fazer um jogo de banheiro para ver, né, como é que vai se sair o bico. Tô conversando, mostrando o que eu tô fazendo e já vou fazer aqui o meu último ponto alto. Porém, esse último ponto alto não tem picô. Ó, vai ficando desse jeito. Aqui agora, eu repito 2 correntinhas. Entro aqui no ponto baixo, puxo o meu fio, só que eu não fecho com ponto baixo, só se você quiser. Eu gostei de fazer com um ponto baixíssimo. Aí eu puxo o meu fio aqui pra dentro, né? Fechar com um ponto baixíssimo. Eu tenho uma dificuldade de fechar esse ponto baixíssimo, gente. Ele enrosca aqui pelo caminho e o fio não tá ajudando. Aí é melhor recomeçar. Desmanchei aqui só uma correntinha, vou refazer e volto dentro do ponto baixo. Vou virar ele assim que pra mim fica melhor. Repito 2 correntinhas e recomeço a fazer aqui o ponto alto, 3 correntinhas para formação do picô. E no próximo ponto faz outro ponto alto. É um tapete que ele vai ficar bonito em uma cor única, ou em 2 cores, ou mais cores, né? 3 cores, 4 cores, você decide como é que você quer fazer seu tapete. Todo colorido, com sobras. É um tapete comum, como qualquer outro, e que vai ficar bonito de todas as formas de fio que a gente utilizar em cores para confeccionar. Tá vendo como o fio tá desfiado, tá me atrasando demais, me atrapalhando um pouco, mas é assim mesmo, né? Muitas vezes a gente compra o fio, ele vem embaladinho, bonitinho, e você não sabe como é que ele tá por dentro. Que às vezes tá torcidinho por cima, mas no decorrer da confecção aparece um nozinho, aparece um fio solto, como tá esse aqui, meio... Uma hora tá mais fechadinho, mais torcido, outra hora não. Aí eu vou fazer só esse daqui e vou deixar vocês seguir. Daí eu vou adiantar os meus também, porque aqui agora é só repetição, não tem outra coisa para fazer além disso não. Já tô fazendo aqui o último ponto. Vou fazer aqui minhas 2 correntinhas. Vou entrar aqui nesse ponto baixo e vou fazer meu fechamento de ponto baixíssimo. Se eu fizer assim, facilita mais pra mim. Aí eu já repito minhas 2 correntinhas e vou parar por aqui, vou mostrar.
vai ficar assim. É a última carreira do bico, ou do tapete, né? Isso, do bico. E aí, a parte lateral, os picô vão ficar mais juntinho assim, mas é normal. Se lá na parte lateral eu ver que duas correntinhas de separação tá incomodando, eu vou colocar só uma. E se isso acontecer, quando eu voltar para fechar a carreira, eu falo para vocês. Mas o bico é esse, essa é a última carreira e ele vai ficar lindo, maravilhoso, assim como o outro, o primeiro que eu fiz na cor rosa. Aí eu vou adiantar aqui e volto para fechar a carreira e encerrar o vídeo. Bom, gente, vamos finalizar o vídeo e encerrar aqui a última carreira do tapete. Já cheguei no final ali, no encontro dos pontos para fechar a carreira. Medi ali o meu tapete. Esse daqui ainda tá um pouco maior do que o primeiro, mas também ele tá em fase de confecção. Depois vai descansar esses pontos e vai reduzir um pouco. Tá com 71 centímetros no comprimento por 46 na largura. E o rosa, ele tá com 70 por 43. Mas esse aqui vai reduzir um pouquinho ainda. Mas os tapetes têm isso, eles não ficam, por mais que você faça o mesmo modelo, raramente vai ficar do mesmo centímetros de comprimento, tanto no comprimento, as medidas, né? No comprimento ou na largura. Então, quando vocês fizerem essa carreira aqui, eu esqueci de falar, se der uma emborcadinha no de vocês, não tem problema não. Vocês dão uma arrumadinha assim nos pontos, nessa carreira aqui, não é nessa daqui, na última que a gente tá fazendo não. E aí, dependendo do fio, pode ser que emborque um pouquinho, mas é normal. Você ajusta os pontos, dá uma organizada nos pontos V, que aí essa carreira aqui, ó, ela vai se organizar e quando você vier com essa última que estamos fazendo, melhora. O meu tá certinho aqui, ele quis dar essa emborcada e eu esqueci de falar na carreira, na outra parte do vídeo, quando eu vim para finalizar essa última, esqueci. Vou fazer aqui meu último ponto alto já, é o meu último motivo. Esse fio Berli, ele é muito bom, ele tem um rendimento maravilhoso esse fio, ele é macio, ele não vem com sujeiras, pelo menos os que eu comprei, né? Comprei pela primeira vez e eu gostei. Porém, esse daqui é o segundo que eu pego para usar e ele tá assim, ó, mal torcido, onde a gente pega aqui, ele se abre, dá para contar os fios, e aí dificultou um pouco aqui a minha confecção. O meu tapete, ele tá com uns pontos assim, não tão muito bonitos, né? E aí, é ruim, né? Mas não quer dizer que são todos, que eu já usei outros também, tão bem torcido. Não sei se é pela maciez dele, que ele tem, na embalagem forma que ele tem pouca outras fibras, ele tem mais algodão. Então, eu já fiz aqui o meu último ponto alto, já fiz minhas duas correntinhas, vou entrar aqui no meu ponto baixo e vou prender com o ponto baixíssimo. Repito minhas duas correntinhas e agora é encerrar a confecção. Tenho aqui 3 pontos, né? Contando com um ponto baixo e duas correntinhas que eu subi. Eu não vou entrar aqui no picô, não. Vou entrar nessa daqui, ó. Nessa segunda. Quero dizer para vocês também que se vocês for fazer esse tapete e o modo onde eu iniciei a subida de carreira desde o início, que foi pela parte oval, para vocês não ficar bom, tiver dificuldade, vocês podem encerrar por ali, cortar o fio e escolher uma lateral do tapete para começar. Faça o que for melhor para você. Então, o meu tapete ele já está pronto. Olha que bico lindo. Aqui agora eu vou só cortar o meu fio, vou puxar esse fio aqui por dentro, lá para trás, depois eu cortar. Depois eu vou pesar ele. É bom que a gente tenha, sabe o que? Uma mesa plana, uma bancada, para quando a gente terminar de fazer um tapete de crochê, a gente
deixar essa peça descansando lá aberta, pelo menos de um dia para o outro, para depois conferir as medidas e o peso. Porque aqui vai descansar, vai se ajustar e vai ficar mais bonito ainda. Aqui eu não vou cortar agora não, vou deixar ele aqui. Olha como eu fiz. Aí fica tudo unido aqui, aí quando eu puxar aqui, ele nem parece que foi emendado. E esse tapete, ele ficou com um tamanho maravilhoso, assim como o outro. E é um tapete que dá para ser vendido até por R$ 50, dependendo da região, onde as pessoas gostam muito de comprar crochê e não olham para o preço, e sim para qualidade e utilidade da peça, né? O meu, eu vou estar vendendo por R$ 38,90, mas vou chutar aqui, chutar não, deixar como dica, né? Mas cada um precifica do jeito que achar melhor e for cabível para você. De 38, 40, 45, 50, dependendo da região, do valor do material e de como as pessoas vê o crochê aí na sua cidade, né? Então é isso. O meu é R$ 38,90. Um tapete lindo, maravilhoso, grande, que dá pra gente colocar na porta de entrada, na porta de cozinha. Dá pra usar no quarto também. Dá pra usar no pé do fogão, principalmente se o fogão for de 5, 6 bocas, para um pé de geladeira, geladeira grande. Vai se acoplar muito bem, vai ficar bem mais bonito. A sua cozinha, o seu lar. Então, gente, é isso. Aí a gente pode usar as cores que a gente quiser. Essa parte aqui, a parte inicial, é a parte mais demorada desse tapete, é essa parte inicial. E a parte do bico, essa última carreira, por conter os picô, aí demora mais. Mas ele ficou muito organizado, não tá embabadando em nada. Agora eu vou deixar ele descansar e depois eu mostro ele em outro vídeo por completo, que aqui na minha mesa improvisada não dá. E é isso, agradeço a todos pela presença, pela paciência e espero que estejam, que tenham entendido o passo a passo e que se quiserem fazer, fiquem à vontade. Quem fizer e quiser me mostrar o seu tapete, eu vou estar deixando o meu Instagram na descrição para vocês tá postando por lá, caso alguém tenha essa plataforma e quiser me mostrar, me chama por lá e me mostra, ou então poste no seu feed e me marca. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu deixarei na descrição do vídeo mais informações e depois eu vou estar fazendo aqui ele retangular com essa mesma base.